Olá, essa é uma aula sobre alimentação na pré-história. Em primeiro lugar, a gente deve começar, então, localizando a pré-história, né? A gente está falando de um período muito remoto, né? Muito antes da gente, dos nossos dias, né? A gente está falando de tudo que aconteceu até chegar a 4.000 anos antes de Cristo. E o que seria 4.000 anos antes de Cristo? Que marco que é esse, né? Bom, se convencionou que o que dividiria a pré-história da Idade Antiga seria o surgimento da escrita, que está localizado na história mais ou menos nesse período, 4.000 anos antes de Cristo. Então, isso é uma convenção, né? Essa linha do tempo, né, esse calendário cristão é uma convenção. Algumas datas ali, alguns marcos ali são discutíveis, as pessoas, né, debatem, os especialistas, alguns se contrapõem, alguns marcos, mas é esse que a gente usa, né? Então, por isso a gente comenta, né, e usa mesmo, né, esses marcos. No caso da pré-história, então, a gente chama de pré-história tudo que aconteceu até chegar a 4.000 anos antes de Cristo, né? Nós sabemos que na pré-história, né, tem um acontecimento bastante importante, né, quando eu pergunto para as turmas o que teria acontecido de importante na pré-história, na opinião de vocês, né, nesses exercícios de inferência histórica que a gente faz, em que a gente não precisa pesquisar, e quase todo mundo lembra do domínio do fogo pelos seres humanos, e é verdade, né? Principalmente para a história da alimentação, né? A gente toca muito nesse assunto, né? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. O fogo teria surgido entre 1.000.000, olha como está longe, entre 1.000.000 e 300.000 anos antes de Cristo. Né? Imagina, nós estamos em 2021. Cristo teria nascido há 2.021 anos atrás. E nós estamos falando de um período de mais de 300.000, né? É muito longe da gente, né? Imaginem como a vida era diferente nesse período, né? A gente pode pensar assim, nossa, mas que data vaga, né? Pouco precisa, né? Que falta de precisão. Realmente, quanto mais a gente volta no tempo, quanto mais remoto é o fato do qual a gente está falando, mais as datas são imprecisas. Porque vamos pensar como é que a gente sabe, né? Como é que chega esse conhecimento até a gente? Quem disse que o fogo surgiu entre 1.000.000 e 300.000 anos atrás? Né? Esse estudo é da alçada dos arqueólogos, né? Então, como a gente já discutiu também, né, nessas aulas, história, só é possível escrever história se a gente tiver fonte histórica, né? E no caso das fontes históricas sobre esse período que a gente está falando, que é a pré-história, as fontes históricas são material arqueológico, né? É o que fica das culturas que viveram, né, nesse período tão remoto e que é encontrado pelos arqueólogos no que a gente chama de sítios arqueológicos, né? Lugares, sítios, né? Sítio é lugar. Os lugares onde estão esses restos, né? Resto é uma palavra que no nosso vocabulário coloquial tem um sentido pejorativo, né? Ruim, resto disso, resto daquilo, ninguém quer resto de nada. Mas na arqueologia, não, na arqueologia é muito importante. O que restou das culturas, né, pré-históricas vai nos contar, né, vai ser fonte histórica para a gente entender como é que vivia esses grupos, como é que viviam esses grupos sociais. E aí, como é que acontece essa datação, né? Como é que sabe se foi a 100.000, a 200.000, né, 300, a 1.000.000 de anos atrás? Bom, a gente usa, no nosso calendário cristão, a gente está usando AC, que é antes de Cristo, e DC, que é depois de Cristo, né? Mas tem uma outra siglazinha que a gente não falou ainda, que é a PDP, que é antes do presente e depois do presente. Mas por quê? Que presente é esse? Não é o presente agora, 2021. O presente, esse P quer dizer o presente dos anos 1950. Por que 1950? Porque foi nesse período que se descobriu a datação por meio do carbono 14. Carbono 14 é um elemento químico que tem tudo que já foi vivo um dia, né? Então, a gente tem carbono 14 no corpo, os cachorros, as plantas, enfim, tudo que já foi vivo. E quando as criaturas, né, vivas morrem, elas começam a perder carbono 14. E aí, os arqueólogos encontram esses restos, eles vão verificar quanto que sobrou de carbono 14 nesse resto, né? Nesse achado, nesse fóssil, né? E aí, quanto menos carbono 14 tiver, mais antiga a coisa é.
Então, é isso que, é essa datação possível depois dos anos 1950, então, se disse antes do presente, depois do presente. O presente são os anos 1950, né, que já está na metade do século passado, já é no século XX. Então, é isso. Então, quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de datas remotas, pouco precisas, e que se servem desses métodos da arqueologia para fazer essa datação que é, né, vaga e imprecisa, mas que nos dá uma noção, né? Então, no caso da pré-história, sendo que um dos acontecimentos mais importantes, né, foi o domínio do fogo pelo ser humano, porque até então o ser humano até se servia do fogo, mas era quando ele encontrava o fogo pronto, né, de algum incêndio na floresta, né? Enfim, não era ele que fazia, né? Quando ele passa a dominar o fogo, ele evolui, né? Ele consegue fazer coisas que ele até então não fazia. Para falar do nosso tema, que é alimentação, segundo os nossos autores, eu quero mostrar para vocês aqui, estava fazendo de apoio aqui, mas agora eu vou mostrar aqui. Esses nossos autores desse livro aqui, nossa, fica, eu estou usando aquele filtro, ele fica, não consigo, né? Não consigo focar. Esse livro a gente tem na biblioteca do IFSC, não sei fazer isso. Ah, aqui, História da Alimentação. Flandrin e Montanari. Esse livro aqui é muito conceituado, né? E, e é o que a gente tem, uma das fontes importantes, fontes bibliográficas, né? Para estudo da história da alimentação. E o texto que nós temos, que nós estamos estudando, que traz esses autores como as pesquisas desses autores, né? E para eles, a descoberta do fogo foi algo que influenciou na vida humana no seguinte sentido: bom, o ser humano teria se diferenciado dos animais em termos de alimentação justamente aí, porque ele passou a preparar os seus alimentos, passou a preparar. E aí ele começou a trabalhar com a ideia do sabor também, né? Porque a preparação, quando a gente prepara alguma coisa, a gente pensa nisso, não só nisso, né? Ainda mais hoje em dia a gente pensa em outras dimensões da alimentação. Mas o que eles levantam, né, os nossos autores levantam como relevante para o uso do fogo na alimentação? A questão do sabor, a questão da digestão, que teria melhorado, e a questão da conservação. E aí, autores diversos divergem quanto à importância maior ou menor desses fatores aí, né? Mas vários deles dizem que a coisa mais importante teria sido realmente a questão da digestão, que tendo facilitado a digestão, né, a partir do cozimento dos alimentos, o ser humano teria sido liberado, né, que até o cérebro teria sido contemplado, né, com essa facilidade que o alimento cozido proporcionou, então o ser humano teria se desenvolvido a partir disso. Essa é uma perspectiva. Outras que focam bastante no sabor, né? Foi o sabor que foi o grande ganho, né, do ser humano com a descoberta do fogo. Mas outras questões, outros aspectos importantes desse período da história do ser humano, na pré-história, e aí a gente já vai chegando um pouquinho mais para perto da gente, né? Mais perto comparando com 300 mil anos, né? Mas um pouquinho mais para perto ali, 10 mil anos antes de Cristo, né? Que a gente já está chegando no período que é chamado Neolítico. Neo de novo, lítico de pedra. Sempre que a gente fala em lítico, material lítico, a gente está falando de material feito de pedra, né? E nesse período Neolítico, que veio depois do Paleolítico, Paleo é de antigo, né? De velho. Então, o período da Era Lascada, o Paleolítico, e o Neolítico, o período da Pedra Polida. Nesse momento do Neolítico, os seres humanos já estavam começando a domesticar animais, a plantar, né, e a fabricar o que vocês acham que o ser humano estava armazenando os alimentos que provinham da sua atividade agrícola? No que será que, em que tipo de recipiente? Espero que vocês tenham pensado um pouquinho aí e que tenham
alguns tenham considerado a cerâmica. Eu não sei quem aqui já brincou com aquelas loucinhas de barro que vendia no mercado público. Aliás, vendia em vários lugares. Hoje eu acho que só no mercado público. Aquelas loucinhas de barro, pintadinhas, assim, coloridinhas. Que é cerâmica, né? A cerâmica é o barro moldado e depois cozido, né? Em forno. Então, a cerâmica também é desse período aí, do Neolítico, né, de antes de Cristo, aí, né, 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. E cada vez que, quando os arqueólogos lá, né, escavando um sítio, encontram cerâmica, eles fazem uma inferência, eles inferem que se esse grupo humano que vivia ali estava fabricando cerâmica, é porque estava plantando, porque ligam a cerâmica com a necessidade de armazenamento, né, e preparo dos alimentos também, mas principalmente armazenamento. E daí eles fazem uma outra inferência ainda, que esse grupo, o agrupamento humano, era sedentário e não era mais nômade. Por quê? Porque o ser humano não, né, o grupo humano não ia ser maluco de fazer uma plantação e ir embora, deixar a plantação para as aves, né? Então, se ele estava plantando, ele ficava ali. Então, é assim que opera o pensamento arqueológico, né? E histórico também. Tá ali estudando um sítio, encontra a cerâmica, infere que esse povo plantava, e daí infere que esse povo era sedentário, que permanecia ali, não estava mais naquele momento de caça e coleta, né? Acabou um alimento aqui e se muda para outro lugar. Eram, né? Estavam já desenvolvendo uma forma de vida, uma cultura num lugar fixo, né? Então, esse período da pré-história tem esses avanços, né, descobertos pela arqueologia, analisados pela história, né, por outras ciências também, mas basicamente história e geografia, que seria, né, o domínio do fogo, que seria a fabricação da cerâmica, a domesticação dos animais, a, a, a agricultura, né, e ainda a gente tem mais ou menos esse período, aí um pouquinho mais para cá, 5.000 anos antes de Cristo, talvez o surgimento da primeira faca, porque o ser humano já estava aprendendo a lidar com os metais, a fundir metais. Então, nós teríamos a primeira faca já na pré-história. E algumas panelas também já feitas a partir dos metais, né, e não mais só a partir da cerâmica. Então, é um período bastante remoto, né? Reforçando aqui que são muitas inferências, né? Como aquela que eu comentei agora da cerâmica, com a agricultura e com o sedentarismo, mas a gente já sabe, né? Coisas sobre a pré-história, né? Aspectos da pré-história que nos levam a reflexões importantes, né? Eu diria que a mais importante para esse nosso estudo aqui é justamente aquilo que vocês sempre trazem, né, que seria o domínio do fogo pelo ser humano. Acho que por enquanto é isso sobre a pré-história. Eu vou encerrar a gravação aqui. Boa aula para você.